Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais antigas e, sem dúvida, mais influentes sobre o que significa ser humano. É uma jornada que se desenrola em 4 grandes atos. Começa com uma harmonia perfeita, passa por uma crise existencial, encontra um ponto de virada decisivo e, por fim, chega numa transformação completa. Vamos entender como essa história moldou e continua moldando o pensamento de civilizações inteiras. E tudo começa, na verdade, com uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez, né? O que realmente preenche aquele vazio que às vezes a gente sente lá no fundo? Nessa nossa exploração de hoje, vamos analisar uma das respostas mais poderosas e duradouras que a humanidade já encontrou para essa questão. Bom, para começar, vamos direto ao ponto de partida dessa grande história. A ideia de um estado original, uma comunhão perfeita, o que seria o ideal da existência humana. Essa passagem de Gênesis, ela pinta um quadro muito poderoso, né? Não é só uma poesia bonita, é a descrição de um estado de harmonia total, sabe? Uma comunhão direta, sem barreiras, com o divino. A ideia de que não existia separação, apenas presença. E o conceito de comunhão aqui é muito mais profundo do que parece. Não é só algo espiritual, é existencial. Teólogos como João Calvino, por exemplo, defendiam que o ser humano foi criado para esse tipo de relacionamento e que, na ausência disso, o coração começa a buscar outras coisas para preencher esse espaço. É a busca fundamental por propósito, por identidade, por plenitude. Séculos depois, essa mesma ideia de uma vida plena ecoa lá no Novo Testamento. A promessa aqui não é de uma simples existência, de só sobreviver, mas de uma vida abundante. É como se fosse uma proposta de restauração daquele propósito original. Ok, mas se esse era o ideal, o que foi que aconteceu? A narrativa, então, nos leva a um momento de ruptura, a separação e o vazio existencial que vem logo depois. E aqui o contraste é gritante. De um lado, um caminho de propósito, do outro, um caminho que, como diz o livro de Provérbios, até pode parecer o certo, mas o fim dele leva à destruição. A narrativa sugere que a busca por uma autonomia total, sem um norte, sem um ponto de referência, acaba levando a um beco sem saída. O conceito de pecado, nesse contexto, é bem profundo. Não se trata apenas de cometer um erro aqui ou ali, é visto como um estado fundamental da natureza humana. A teologia protestante descreve isso com uma imagem muito forte: estar curvado sobre si mesmo. É uma condição de egocentrismo que, no fim das contas, impede a conexão com algo maior. E essa condição teológica, ela se manifesta psicologicamente de formas que, talvez, sejam bem familiares. Segundo essa visão, o afastamento dessa fonte de propósito acaba alimentando a ansiedade, aquela busca sem fim por validação e aquela sensação incômoda de vazio. Essa citação de Agostinho resume perfeitamente a condição humana, essa inquietação quando se está separado da fonte de propósito. É a descrição de um coração que procura em todos os cantos por algo que, segundo ele, só pode ser encontrado no ponto de origem. Pois bem, diante desse quadro de vazio, a narrativa apresenta um ponto de virada, uma solução para essa condição de separação. E o ponto central aqui, especialmente na teologia protestante, é que essa virada não é fruto do esforço humano. É apresentada como um presente, um dom, recebido pela fé. Ou seja, a iniciativa parte do divino, não da pessoa. E a conversão é vista como um processo psicológico bem profundo. Tudo começa com a quebra do orgulho, sabe? O reconhecimento da própria falha. Isso leva ao arrependimento, que não é só remorso, é uma mudança de mentalidade, de direção. E o resultado disso é a restauração do eu, uma nova identidade. Agora vamos para a próxima etapa, porque nessa narrativa, o ponto de virada não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o começo de uma nova jornada. Viver uma vida transformada é apresentado como um processo ativo, contínuo, não como um evento único que aconteceu e pronto. Teólogos como John Wesley chamaram isso de santificação. É um crescimento diário, uma jornada constante para alinhar a própria vida com os princípios divinos. E essa disciplina espiritual, segundo essa narrativa, produz frutos psicológicos bem concretos, um maior autocontrole, clareza moral, resiliência emocional e, o que é fundamental, um senso renovado de propósito na vida. Para entender de verdade essa transformação, a gente precisa olhar como essa cosmovisão enxerga o funcionamento interno de uma pessoa. Na psicologia bíblica, o coração é muito mais do que só a emoção.
É o centro de comando, entende? O lugar complexo e muitas vezes cheio de conflitos onde os nossos desejos, pensamentos e a nossa vontade se encontram. Aqui a gente vê uma conexão direta entre o mundo interior e a realidade exterior de uma pessoa. Os pensamentos, as crenças que são cultivados no coração não ficam lá abstratas, elas moldam ativamente quem a pessoa se torna. Então, o ponto crucial é este: a verdadeira mudança é vista como uma transformação interna do pensamento, não só uma modificação por fora, no comportamento. A mudança de comportamento é consequência, é o fruto de uma mente renovada. E aqui, isso resume tudo. Tanto o problema quanto a solução são internos. A mente precisa ser transformada, não só informada com novos dados. E o comportamento que a gente vê do lado de fora é apenas o reflexo do que está acontecendo lá dentro, no coração. E aqui está um resumo de toda essa jornada. A gente consegue ver claramente como essas 4 etapas, criação, queda, redenção e transformação, formam uma história completa, um ciclo sobre a condição humana, do ideal perdido até a restauração e o crescimento contínuo. E no final, depois de apresentar esses 2 caminhos, a narrativa toda converge para um ponto central, uma escolha. É um convite à decisão sobre qual caminho seguir. E para encerrar, a afirmação definitiva dessa narrativa. A proposta não é só adotar um conjunto de crenças, mas embarcar numa reconstrução completa de toda a pessoa. Uma transformação que, segundo a fonte, integra e realinha todos os aspectos do ser, o espiritual, o emocional e o racional. A pergunta que fica no ar é: quais são as implicações de uma reconstrução tão completa assim?